Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Cidade frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja participação na COP30. Índices de mortalidade materna e de violência obstétrica preocupam vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Publicidade das bets pode sofrer restrições. Senado aprovou proposta que proíbe influenciadores, atletas e artistas em propagandas das casas de apostas virtuais. As festas juninas vêm aí. No Maranhão, o São João é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do estado. Diversas imagens de pessoas fantasiadas durante a festa de São João. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você, para o dia a dia do brasileiro. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Bora pro giro? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. A maior cidade do país, Andréa com 12 Alves. milhões de habitantes e frequentemente afetada por inundações, poluição, apagões. São Paulo se mobiliza para participar da COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. 14 vereadores vão para o evento em novembro, na cidade de Belém do Pará. A maior cidade Rede da América Câmara Latina São em Paulo. população tem experimentado a intensificação de fenômenos extremos como consequência das mudanças climáticas. As ondas de calor e o desequilíbrio no ciclo de chuvas atingem sobretudo moradores de áreas menos privilegiadas, com enchentes e deslizamentos de terra. Além disso, os apagões de energia após as tempestades se tornaram mais comuns e também os vendavais com queda de árvores sobre veículos e moradias. Em 9 de setembro de 2024, São Paulo liderou o ranking de cidades com o ar mais poluído do mundo, de acordo com a plataforma IQAir, que monitora em tempo real a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A urgência de uma agenda Andréa para reverter Godoy, os danos repórter. climáticos é uma responsabilidade global. Por isso, a Organização das Nações Unidas vai realizar em novembro sua 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas em Belém, no estado do Pará. A COP30 vai reunir líderes, cientistas e representantes da sociedade civil em torno de temas cruciais do clima. E São Paulo vai ser representada por uma delegação de vereadores que vai colaborar com esse debate. Somos em 14 Vereador vereadores Hélio que estaremos Rodrigues, indo de PT, todos os chefe da partidos delegação desse da debate Câmara de São importante, Paulo na que vai COP30. discutir questões climáticas muito importantes para a nossa cidade. São Paulo sofre com inundações todos os anos. Essa delegação está indo lá para poder participar, para poder aprender e trazer soluções aqui para a nossa cidade. Nós já temos programado uma intervenção antes da COP30, um debate que nós vamos fazer aqui na Câmara Municipal para poder já ir apresentando os painéis. 85% Renato da Naline, população secretário brasileira executivo de Mudanças vive Climáticas. em cidade, né? E a maior cidade brasileira é São Paulo. O legislativo é a caixa de ressonância das aspirações populares. É o receptáculo das demandas da população. Então é muito bom que a Câmara se interesse. A vice-presidente da delegação explica que as soluções a serem adotadas na cidade para a contenção de danos passam pelo orçamento da cidade, analisado e modificado na Câmara. A Câmara Municipal Vereadora de São Paulo Marina tem a Bragante, responsabilidade de Rede, discutir vice-presidente o da orçamento delegação da cidade Câmara e se de São aprofundar Paulo nos na desafios que a gente COP30. tem. E estamos vivendo em tempos de emergência climática. Portanto, a COP é o evento mais importante desse ano e pela primeira vez acontece aqui no Brasil. E não dá para São Paulo ficar longe das discussões que estão acontecendo. Portanto, é importante que a gente preserve as florestas, mas é importante que a gente adapte as cidades à emergência climática. E essa COP tem essa relevância de poder pensar
tudo que vem sendo discutido desde a COP em Paris, agora em ações, em financiamento e com uma relevância bastante significativa para a adaptação. Os principais temas da COP30 incluem redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. E o grande tema desses encontros da ONU é a descarbonização, que, melhor dizendo, seria desfossilização, ou seja, não usar mais combustíveis fósseis, né, que emitem os gases venenosos causadores do efeito estufa. Todas as expectativas recaíram sobre a COP30, né, que vai ser numa região emblemática, a Amazônia, desperta um grande interesse da comunidade internacional. Espera-se que venha um grupo muito maior de visitantes, de partícipes. Quando a gente pensa na COP, tem 3 principais pilares importantes. Um é de mitigar, é emitir menos carbono. E aqui a cidade de São Paulo tem um desafio com a nossa frota, não só a frota de ônibus, a frota de caminhões de serviço, mas também de carro, pensar a mobilidade na cidade. O outro pilar importante é de adaptar a cidade. Então, as fortes chuvas, os ventos, a seca, tudo isso é resultado da emergência climática e essa discussão precisa ser aprofundada. E, por último, um pilar de transformação cultural. A gente precisa se reorganizar nessa perspectiva para fazer uma cidade que esteja adaptada e cuidando das pessoas. Os índices de mortalidade materna e de violência obstétrica na cidade do Rio de Janeiro preocupam vereadores. No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa debateu a adoção de crianças e adolescentes. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Rio Grande do Norte. Mireille escolheu TV a Assembleia para realizar RN. o sonho de ser mãe. Ela pode engravidar, mas foi em um abrigo para crianças que ela encontrou seu filho Jean quando ele tinha apenas 4 anos. Eu conheci Jean, ele tinha 4 anos de Mireille idade. Silvino, ele estava advogada. acolhido numa unidade de acolhimento de Macaíba. E aí foi quando despertou o desejo da adoção. Então eu fui fazer o meu cadastro no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, onde eu pude escolher o perfil da criança que eu queria adotar. E aí o perfil que foi escolhido foi um menino entre 4 e 6 anos, negro. E os nossos perfis se cruzaram, né? Eu era, na época, a primeira pessoa com esse perfil. Não que eu estivesse no primeiro lugar da fila, mas eu era a primeira pessoa com esse perfil. E ele era a primeira criança disponível. E aí os nossos perfis se cruzaram e a gente começou, a Justiça deu autorização para o início do estágio de convivência, que é a primeira fase da adoção. Então nós tivemos ali pouco mais de 180 dias de estágio de convivência para depois ser marcada a audiência e finalizada a adoção. Mireille Reportagem, traz para a Assembleia Adenilson Legislativa Costa. uma história que inspira e emociona. Ela participa da audiência pública para mostrar que a adoção é um ato de escolha e amor. A iniciativa é do deputado estadual Hermano Moraes. Nós temos ainda... Deputado estadual Hermano Moraes, PV, presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. Tão bonito que é o da adoção. E aqui nós trazemos dados com a contribuição, inclusive, do Poder Judiciário, da Vara da Infância, da Adolescência, de entidades que se dedicam a essa causa tão importante, de forma que o que nós desejamos é estimular as pessoas, as famílias, a quem esteja habilitado a adotar, dar amor a quem precisa. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 226 crianças e adolescentes estão acolhidos no Rio Grande do Norte, sendo 47 delas aptas à adoção.
Enquanto isso, o estado conta com 500 pretendentes ativos em busca de filhos. As estatísticas mostram que 76,6% dessas crianças são pardas, 6,4% pretas e 17% brancas. Porém, existe uma incompatibilidade entre o perfil dos escolhidos e o dos candidatos à adoção. Infelizmente, é o Raíssa atual. Cunha Lima, Câmara dos Santos, defensora pública. Adoção, disponível no site do CNJ, nós vamos ver que é inversamente proporcional. Quanto maior a idade, se é um grupo de irmãos, se tem alguma doença crônica e em relação à cor de pele. Porque os pretensos adotantes, eles preenchem um perfil, né? E é justamente sobre essa expectativa que é importante a gente trabalhar, né? Porque quanto mais velha a criança ou adolescente, eles têm menos chances de ser adotado. E daí que resulta essa desproporção, né? Entre o número de pessoas pretensas adotantes, que é quase 6 vezes maior atualmente do que o número de crianças e adolescentes disponível para adoção. A expectativa é que o debate incentive a adoção e reduza o tempo de espera dessas crianças e adolescentes. Muitas vezes, elas permanecem em instituições de acolhimento por longos períodos, o que prejudica o desenvolvimento. Esse tema também coloca em evidência Sacha Alves do Amaral, promotor de justiça do MPRN. E essas crianças muitas vezes não são visíveis para a sociedade, mas elas existem. Então nós temos esse dever de garantir para toda criança e adolescente do nosso país o direito a viver em família, a viver em comunidade. As crianças e adolescentes que Mariana Villanova, presidente da Acalanto Natal. Muitas vezes, né, quase sempre, que tiveram seus direitos violados e foram retirados de sua família natural. Então, a importância da adoção é a constituição de famílias, né, se reconhecerem como famílias, como quaisquer outras que temos na sociedade. Rio de Janeiro. Moradora de Vila Isabel, Rio Jéssica, TV mãe Câmara. de Alô, de 15 anos, e de João, de 7. Ela sofreu violência obstétrica nos 2 partos. Eles forçaram um parto Jéssica normal, Barcelos, eu tava com universitária. 4 quilos, 180, eu não tinha passagem. Os médicos subiram em cima de mim, forçaram, não fissuraram. Eu tomei diversos pontos, tive o meu colo do útero também defasado, né? E depois eu tive agora sofrer violência com meu filho mais novo, em 2017, onde eu fiquei 2 dias em trabalho de parto, não tive acolhimento deles, não tive cuidado. O médico a todo momento falando que eu aguentava, porque eu era grande, porque eu era forte. Autoridades e especialistas participaram do debate público, promovido pela Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo no Ambiente Obstétrico, presidida pela vereadora Thaís Ferreira. Dados apurados pela Simone comissão Braga, foram apresentados repórter. no debate. Eles revelam que a morte da mãe durante a gravidez ou em consequência do parto é um dos maiores indicativos de morte entre mulheres no Rio de Janeiro. Só entre janeiro e abril deste ano foram 18 óbitos, ou seja, a metade do total do ano passado. Trazer luz, porque Vereadora Thaís Ferreira, PSOL, presidente da comissão. A questão da dignidade e do respeito durante a gestação e durante o parto também. A gente tem altas Mariana taxas, Costa do Oró, Brasil Observatório Racial Obstétrico. Surgiu dessa necessidade de compilar dados específicos, dados que a gente chama de desagregados, né? Então, onde tem uma especificidade de um território, de uma população específica. O objetivo do debate foi cobrar do poder público a execução integral do Plano Municipal de Redução da Mortalidade Materna. Muitas mulheres poderiam hoje Pamela Brito, estar com a gente advogada. aqui, exercendo a sua maternidade plena com suas crianças, com seus filhos. Então, esse evento é de suma importância para a gente cobrar das autoridades, do poder público, uma assistência sem violência para o nosso Rio de Janeiro. A animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. O Senado aprovou uma série de regras para a publicidade das bets, as casas de apostas virtuais. Entre elas, a proibição de usar influenciadores, atletas e artistas. Esse projeto ainda vai ser analisado na Câmara dos Deputados. O mercado das bets mobiliza cerca de 30 bilhões de reais por mês. Isso é por mês, viu, gente? Para você ter uma ideia, isso é o dobro do orçamento mensal
do Bolsa Família, que é de aproximadamente 13 bilhões de reais. Pelo projeto aprovado, haverá restrições para as propagandas de bets. Na televisão, ela só será permitida entre 7h30 da noite e meia-noite, e também nos 15 minutos antes e depois de transmissões esportivas. No rádio, os anúncios poderão ser veiculados em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Nos impressos, não poderá haver propaganda de casas de apostas. Nas redes sociais, a publicidade vai ser permitida apenas para usuários autenticados que tenham mais de 18 anos de idade, mesmo assim, com opção para desabilitar os anúncios. O projeto também proíbe o uso de imagens de atletas, ex-atletas, artistas, influenciadores e figuras públicas nas campanhas publicitárias. Senador Stevenson Valentim, Podemos, Rio Grande do Norte, autor do projeto PL 2985 de 2023. Mas com uma pessoa influente que logo em seguida fez propaganda de um jogo desses que destrói pessoas, seres humanos. Todas as peças deverão conter a advertência: apostas causam dependência e prejuízos a você e à sua família. E não poderão ser usados mascotes, desenhos ou personagens dirigidos ao público infanto-juvenil. Outras restrições incluem a proibição de exibição de cotações dinâmicas e de mensagens que apresentem a aposta como uma forma de investimento. A cada dia que passa eu tenho Senador Eduardo Girão, Novo Ceará. Isso aqui vai acabar. O Brasil vai tomar uma decisão, seja o Senado, Câmara, Presidente da República, enfim, vai chegar num ponto de tão nevrálgico, de tragédia, que a gente está vendo só a ponta do iceberg, senador Stevenson, que o Brasil vai tomar a decisão para acabar com bet, para proibir bet de novo. Eu não tenho a menor dúvida. Pelo projeto, as marcas das bets poderão constar nas camisas dos clubes, nas placas dos estádios apenas quando a bet for a patrocinadora oficial do campeonato ou do time que disputa a partida. A linha mestra Senador Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro, relator do projeto. Chega ao público infanto-juvenil e ao ludopata, principalmente aquele que na madrugada, longe da família, tem a oportunidade, né, e desenvolve ainda mais a sua compulsão pelo jogo. O outro pilar fundamental é sobrevalorizar o patrocínio dos clubes, né, e reduzir a publicidade. Mais patrocínio e menos publicidade, já que o esporte escolheu as apostas, que esses patrocínios, os contratos de patrocínio, geralmente são valores maiores, que são mais longevos, há uma fidelização maior, uma identificação maior com o clube. Mas o que eu posso dizer, pelas redes sociais, pelo que a gente recebeu, fez das audiências públicas, a sociedade está conosco, tanto para disciplinar, como fiz no meu texto aprovado por unanimidade, a publicidade, tanto seria para extinguir a publicidade. Por isso que eu digo, essa é uma última chance, porque agora é a hora das casas de apostas, dos clubes, da atividade esportiva e todos que participam da promoção de casas de apostas terem um mínimo de responsabilidade social. Agora é a hora de ter responsabilidade social, porque senão o caminho certamente vai ser o fim de tudo. Além da regulamentação das bets, que já são legalizadas, um outro assunto mobiliza parlamentares: as bets ilegais. O assunto foi debatido em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Uma atividade econômica que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por mês no Brasil. Esta é a receita estimada das apostas esportivas Reportagem, e jogos online, Frederico modalidade legalizada no país desde 2018. Apesar da regulamentação, operadores ilegais persistem no mercado brasileiro de apostas, sonegando impostos e prejudicando a integridade dos apostadores e a segurança do setor. O tema foi objeto de uma audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a pedido do presidente da comissão, deputado Bacelar, do PV da Bahia. Deputado federal Bacelar, PV Bahia, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Casas de apostas ilegais estejam movimentando o dobro das apostas legais. Então, para que o mercado tenha segurança jurídica, é urgente o controle e a exclusão dessas bets ilegais do sistema.
Na audiência, Heloísa Diniz, representante da Associação Brasileira de Bets e Fantasy Sports, destacou que os operadores ilegais atuam com publicidade predatória e uma das medidas para combater o mercado paralelo de bets é canalizar os usuários para plataformas devidamente registradas e legais. Uma das medidas Heloísa que a gente Diniz, Associação Brasileira de Bets e Fantasy Sports, é conseguir ensiná-lo como identificar uma casa regularizada. Então, sempre que você olhar uma casa de apostas, se ela terminar com bet.br, é uma casa regulada, porque para conseguir esse domínio, ela teve que passar por todo um processo de autorização no Ministério. Outro foco do debate foi o envolvimento de atletas em práticas antidesportivas para o favorecimento de apostadores. Giovanni Neto, secretário nacional de apostas esportivas do Ministério do Esporte, afirmou que o governo estuda novas diretrizes para combater este tipo de crime, que classificou como complexo e segmentado. Você tem o Giovanni Rocco Neto, secretário de Apostas Esportivas, Ministério do Esporte. Apostas, você tem a evasão de divisas, tem lavagem de dinheiro. Então, para isso que é a nossa ideia, iniciativa nossa do Ministério do Esporte, criar a Política Nacional de Combate à Manipulação de Resultados. A animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Chegou a época dos festejos juninos. O maranhense adora. Lá a celebração é um pouco diferente da que acontece na maioria dos estados brasileiros. Uma lei estadual reconhece o São João do Maranhão como patrimônio cultural e imaterial do estado. Esse reconhecimento pode garantir que o governo proteja e promova essa manifestação cultural. TV Assembleia Maranhão. No Maranhão, o mês de junho ganha cores, sons e ritmos que ecoam tradição. O São João é mais que uma festa, é uma manifestação de identidade cultural construída por gerações que mantém vivas as expressões populares do estado. De norte a sul do Maranhão, as ruas ganham vida com os sotaques do Bumba Meu Boi, os compassos do tambor de crioula, o brilho das quadrilhas juninas, o gingado do cacuriá e as danças portuguesas. Uma mistura que compõe o patrimônio imaterial do povo maranhense. Toda essa diversidade cultural está protegida por lei. Em 2024, o São João do Maranhão foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do estado por meio da Lei número 12.354, de autoria do deputado estadual Ricardo Arruda. A medida fortalece a preservação das tradições e o apoio às comunidades que vivem e respiram a festa. É uma iniciativa que deputado estadual Ricardo Arruda, MDB, autor da lei. De todos os maranhenses. Os festejos juninos são algo que reúne o Maranhão de norte a sul, cada qual com sua peculiaridade. Aqui para o norte, os grupos de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, as manifestações de matriz africana. Quando a gente vai para o sul do Maranhão, as quadrilhas juninas, a dança portuguesa, outras manifestações culturais também que são muito fortes, mas de um modo geral o São João ele consegue congregar todo o estado do Maranhão em torno do período junino. O reconhecimento legal garante respaldo às políticas públicas de valorização do ciclo junino e reforça o papel da cultura como motor da economia criativa, movimentando milhares de pessoas entre costureiras, artesãos, músicos, brincantes e produtores locais. Por mais impressionante que seja, mas faltava esse reconhecimento formal. Por conta disso, eu encaminhei esse projeto de lei, foi aprovado aqui na casa e foi sancionado pelo governador Carlos Brandão. Então, dando caráter formal, legal, aquilo que já existe no coração de todos os maranhenses, que é o São João, os festejos juninos do Maranhão, já são patrimônio cultural e imaterial do estado do Maranhão. Com raízes profundas e um brilho que encanta o Brasil e o mundo, o São João do Maranhão é uma celebração de pertencimento. Uma festa onde a cultura pulsa no batuque do tambor e na poesia dos cantadores. Mais do que preservar, reconhecer o São João é reafirmar o valor da cultura popular como expressão legítima de um povo que transforma a memória em arte e celebração. Diversas imagens de pessoas fantasiadas durante a festa de São João no Maranhão.
Se você tiver oportunidade, não deixe de passar esses festejos juninos lá no Maranhão. É muito bacana, viu? Olha, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Não só porque eu sou Eduardo sou Fonseca Teixeira, vereador, Mutum, Minas Gerais. Da política. Eu penso que conhecer o Senado Federal, para nós, é algo assim, enquanto brasileiros, muito importante para a gente estar realmente conectado ao Poder Legislativo e conhecer como é a rotina dos deputados, senadores, é muito importante. Aprender conhecimento. Pedro Henrique, é demais, vereador, São João Evangelista, Minas Gerais. Cidade, que é importante, e tentar levar a escola legislativa para a minha cidade. Porque eu acho que aqui abre portas, oportunidade, né, conhecimento. Então acho que visitando aqui abre a mente e isso é importante. É um prazer imenso estar aqui. José Miranda, professor, Contagem, em Minas Gerais. Ou seja, a comunicação da Câmara Municipal com a Escola do Legislativo. E estamos aqui na Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado Federal, no qual nós estamos acompanhando aqui vários vereadores, tá, para essa visitação aqui no Congresso. Onde nós esperamos o quê? Além de trazer conhecimento para esses novos vereadores, tá, conhecer a Casa Legislativa e também que eles possam estar conversando com deputados, conversando aqui com toda a direção da casa. Às vezes está muito distante as cidades aqui de Brasília. Então é essa aproximação que é importante, tá? O vereador participando aqui, conhecendo Brasília, conhecendo os deputados, conhecendo aqui toda essa estrutura que Brasília oferece para os municípios. A importância que nos Vinícius Borel, vereador, Luisburgo, Minas Gerais. Ver como funciona diretamente os projetos indiretamente. Levar a nossa cidade um tratamento mais humanizado, né? E nível nacional, onde todos nós podemos fazer uma infraestrutura muito melhor. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2025.